Brasil, boa tarde, gente boa. Está marcada a revanche do milênio. Flamengo e Palmeiras vão decidir a Libertadores dia 29 de novembro, claro. Você vai ver ao vivo na Globo. Já já vamos mostrar a classificação heróica do Palmeiras, lembrar também daquela final de 21, quando o Palmeiras ganhou com aquela entregada do Andreas Pereira, que agora está no Palmeiras. E os dois times também estão disputando o Brasileirão ali ponto a ponto. Amanhã vira a chave, Flamengo recebe o Sport no Maracanã. Domingo tem Palmeiras contra o Juventude em Caxias do Sul. Richard Souza, deve ser difícil, hein? Virar a chave, né, cara, da Libertadores pro Brasileirão agora, né, cara? Escobar, um abraço para você, boa tarde para todo mundo. Difícil, mas necessário. O Flamengo, Escobar, voltou ontem da Argentina, depois da batalha contra o Racing. E ontem mesmo, na parte da tarde, os jogadores vieram aqui para o Ninho do Urubu para fazer o início da preparação para o jogo contra o Sport. Trabalho regenerativo para quem foi titular, trabalho no campo para quem entrou durante a partida ou ficou como opção no banco de reservas. E é assim mesmo, duas competições importantes, jogo atrás de jogo, decisão atrás de decisão. Bom, depois da classificação do Palmeiras ontem à noite para a final, a definição, o Flamengo se manifestou nas redes sociais de maneira simples, apenas com uma arte destacando o confronto entre as equipes nessa grande decisão continental. E o Felipe Luiz, Escobar, ainda na Argentina, ele tinha dito o seguinte, que assistiria à final tomando um vinho com a esposa, sem pensar em trabalho. Será que ele conseguiu? Como é que faz isso, rapaz? Não tem como não. Aliás, Richard, falando em entrevista, na entrevista depois do jogo com o Racing, classificação do Flamengo, o Felipe Luiz deu a entender que o time amanhã estaria muito modificado. Aí deve ter a ver com cansaço, com o jogador estar mais focado no brasileiro. Conta pra nós aí. Exatamente, ele disse isso lá em Avejaneda, né? Garantiu que a equipe teria mudanças para o jogo contra o Sport. Bom, o Flamengo, Escobar, não tem suspensos para essa partida, mas na questão médica, física, por exemplo, o zagueiro Léo Ortiz jogou contra o Racing sentindo muitas dores no tornozelo direito, que ele machucou contra o Palmeiras lá atrás. Léo disse que jogou no sacrifício, então a gente pode imaginar que ele vai ficar fora dessa partida contra o Sport. O Felipe também deu uma declaração importante, ele disse que pretende usar essa partida para começar a recuperar jogadores que não têm rendido o que se espera. E aí a gente logo pensa no Samuel Lino, né, que emendou aquela sequência de jogos como titular, caiu de rendimento e acabou perdendo espaço no time. Um outro jogador que a gente pode imaginar que vai ter oportunidade, o meia, volante, Nico de la Cruz, teve problemas físicos, se recuperou, pode aparecer amanhã. O Flamengo, Escobar, que vai fazer pelo menos 6 partidas antes da grande final contra o Palmeiras. Tem muito... Ô, Vene Casagrande, isso pode mudar? Será que não vai ser em Lima ou você acha que é difícil? O presidente da CBF falou sobre isso ontem. Olha, né? Fernandinha, eu sou um cara extremamente curioso e, obviamente, eu fico perguntando às pessoas da Conmebol sobre isso. Eles garantem que a final vai ser em Lima. O que pode acontecer para que o local seja alterado? O que aconteceu em 2019? E aí caos no local. Um caos total, e aí não tem como você garantir a segurança nem dos clubes, muito menos dos torcedores que marcarão presença para poder assistir esse grande duelo. Mas assim, a Conmebol já trabalha com a final em Lima, inclusive vai assumir o estádio, porque eles assumem o estádio um período antes para poder preparar gramado, arquibancada. Então assim, a Conmebol trabalha para isso. Eu não posso ser leviano, chegar aqui na frente das câmeras e garantir que será em Lima, porque a situação lá pode piorar, a situação política. Inclusive já foi pior, agora vem melhorando aí nos últimos dias. O que eu prefiro? Como rubro-negro. Olha, vou ser sincero, Fernandinho, eu sou totalmente contra mudar algo que já foi combinado. A não ser que, de fato, você não consiga garantir a segurança do público. Se isso aí já foi avisado, inclusive muita gente já se programou, já alugou hotel, já comprou passagem, não faz sentido você mudar só porque são 2 clubes brasileiros, então vamos trazer para o Brasil. Eu não acho isso correto. Eu não gosto de ficar mudando algo que já havia sido combinado, repito, a não ser que não tenha segurança para o público, para os jogadores também, obviamente. O Michael, em 2021, foi o melhor jogador do Flamengo. Inclusive, é verdade. O Michael, em 2021, foi o melhor jogador do Flamengo. Inclusive, o Renato Gaúcho não começa com ele, o que gerou muita crítica na ocasião. Sim. Porque, de fato, ele foi o melhor jogador do Flamengo na temporada. Melhor jogador do Flamengo com o técnico Renato Gaúcho. Tanto é que logo depois ele foi vendido por cifras milionárias lá para o mundo árabe. Porque ele era um baita jogador na ocasião.
longe de ser o Michael atual. Mas o assunto mesmo, Lucas Pedrosa, é o Andrés Pereira. Claro. E como é que o destino faz as coisas acontecerem? Pra quem não lembra, o Andrés, em 2021, era jogador do Flamengo, e aí ele escorrega numa bola e sai o gol do Daverson, e assim o Palmeiras é campeão. E era o melhor jogador em campo. Ele jogando muito bem, jogando bem. Ele é um ótimo jogador de seleção, até brasileira, né, que ele tem 2 nacionalidades. E aí, ele foi embora, foi jogar lá fora, a torcida ficou, boa parte da torcida com o ranço dele, o Pedrosa, aquela imagem eu vou ali sair machuca. em defesa, Fernandinho. Você não? Eu vou sair em defesa. Fala. Eu vou ser muito sincero em relação ao Andrés Pereira. Embora ele tenha dito recentemente que, entre aspas, foi maltratado, muito pelo contrário. Após esse lance aí, que pra mim é o pior lance da história do Flamengo, é o maior erro da história do Flamengo, sem sombra de dúvidas, é uma final de Libertadores da América. 2 dias depois ele foi abraçado por membros da torcida organizada dentro do Ninho do Urubu, e eu lembro como se fosse hoje isso. Algo que gerou muita revolta em alguns rubro-negros. Como é que você abraça um torcedor? Ele foi abraçado pelo torcedor do Flamengo. Inclusive, depois que ele saiu, ele continuou dando entrevista dizendo que um dia queria voltar para jogar no Flamengo. E hoje em dia, ele trata a situação como se ele tivesse sido muito maltratado, escorraçado. Muito pelo contrário. O Andrés Pereira foi abraçado por grande parte da torcida do Flamengo, e aquela pequena parte que não queria o Andrés Pereira mais no Flamengo ficava revoltada com essa torcida que abraçava o Andrés Pereira. Era aquela coisa, aquela dupla opinião. É uma galera que gosta muito de um, abraça, e o outro... Ah, mas eu tenho ranço. Isso é super natural, né? É porque mas a forma como ele fala, parece que ele saiu daqui escorraçado. Não. E ele só saiu porque a diretoria, na ocasião, não cumpriu a palavra. Tanto é que virou na cara dele e disse, a gente vai te comprar. E ele comprou residência, que ele esperava ficar. Então não adianta ele chegar com um discurso agora de que, eu saí escorraçado do Flamengo. Não saiu, não. Não saiu. Mas aí, agora, o que os deuses do futebol escolheram? Ô, Lucas Pedrosa, no último confronto, Palmeiras e Flamengo no Maracanã, brigando pela liderança, ele escorregou batendo uma falta. Sim. A galera comemorou como se fosse um gol lá no Maracanã. E agora ele está aqui encontrando o Flamengo no Palmeiras. Que loucura, Pedrosa. Loucura, cara. Loucura, e você pensar Jogou que... muito ontem, hein? Exato, jogou muito, muita qualidade, é um excelente jogador, mas você pensar que no início do ano o Palmeiras tentou, ia pagar uma pila por ele, não conseguiu. No meio do ano pagou praticamente metade do preço. E agora ele tá aqui, e agora ele também vai enfrentar o Flamengo nessa final. Igual você ir na feira depois das 13. É isso aí. É a mesma frutinha, só que ela tá um pouquinho mais barata. Tá mais barata, exato. Cara, eu acho que vai ter que ser um jogo muito mais mental pra ele do que técnico. É verdade. Porque tecnicamente, o Andrés Pereira é um dos melhores meias do Brasil. É um cara de alto calibre que estava até agora na Premier League. Agora, psicologicamente, cara, assim como ele sentiu o jogo no Maracanã. Eu também acho. Ele sentiu o jogo no Maracanã. Ele sentiu a galera vaiando ele sentiu tudo que envolvia aquela partida. Mas em Lima, no Peru, vai ter a torcida do Palmeiras. Aí pode tranquilizar um pouco mais. Eu tô muito ansioso, cara. Eu tô muito ansioso pra esse jogo. Vai ser uma super final, hein? Porque assim, o Flamengo e o Palmeiras chegam em 2025... com times mais consistentes e melhores do que chegaram naquela final. Até com a casca da própria competição, né? E disputando o Campeonato Brasileiro. Coisa que naquela ocasião também não existia. Eu arrisco a dizer assim, é porque eu não assisti todas as finais da Libertadores. Mas essa final aí, com certeza, na história da competição, é top 3 fácil. Em todos os sentidos. Vamos lá. Vamos esperar chegar o jogo, porque às vezes chegar na hora também fica aquele jogo Não, eu não tô dizendo que vai ser um jogão. Eu tô falando assim... A expectativa. Exatamente. Em todos os sentidos. Olha tudo que está sendo envolvido. Boca e River, Vamos lá. Eu só vou lembrar aqui. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e o presidente do Flamengo, BAP, eles não se falam. Recentemente teve uma reunião da Conmebol entre os semifinalistas, eles nem sequer apertaram a mão. É um criticando o outro publicamente. Tem a situação envolvendo Andrés Pereira. Hoje, Palmeiras e Flamengo é a maior rivalidade do futebol brasileiro, sem sombra de dúvidas. E também tem a qualidade técnica dos jogadores. A gente fala aí de um futebol sul-americano que vem elevando a qualidade técnica. Bilionários. Olha quantos jogadores de altíssimo nível tem no Palmeiras e tem no Flamengo. Eu sei que a final é só daqui a 29 dias. Eu sei disso tudo. Mas, independentemente disso, gente, é uma das maiores finais da competição, se não for a maior final, tá? Por todos esses ingredientes envolvidos aí. Foi quando o ano? Eles jogaram até lá em Madrid. Qual foi o ano?
Foi um antes do, eu um tava antes no do Jornal Flamengo. Dia. Gente, 2018. Boca e 2001 River antes do é igual Flamengo. ser um Vasco e Flamengo na final. É grande demais. Então, é por E isso que pra eu falei dois- top 3. pra É porque dois- assim. Não, da história do futebol brasileiro, essa é a maior. Sem sombra de dúvida. Essa esquece. é a maior. Porque Até ela já, porque ela já teve. podem ser Só tetra que ainda. esse momento do futebol brasileiro, que tá todo mundo com casca. Há 10 anos, a gente passava um dobrado na Libertadores. Vocês Sim. lembram disso, né? Sim. Pra quem é mais jovem e fala, não, mas não é normal. Não, não é normal. Todos nós aqui já vivemos de comemorar vaga só. Venê também, em algum momento das histórias. E pelo Então, contrário, momentos que você só tinha de comemorar a vaga. eliminações bizarras. Um dos Bizarras. dias mais tristes da minha vida, não é só como torcedor, foi a eliminação do Flamengo para o América do México com o gol do Cabanhas. Um dos dias mais tristes. E aquilo ali era o ápice. Caramba, tô numas oitavas, sabe? Claro. Hoje, No Brasileirão pela liderança, o Rubro Negro vai enfrentar o Sport. Esse jogo é amanhã no Maracanã. Pedro e Cebolinha seguem como desfalques. Alguma novidade para esse jogo, Vene Casagrande? não, nenhuma novidade, mas pelo que eu entendi da entrevista coletiva do Felipe Luiz depois do último duelo, deu a entender que ele vai começar com o Samuel Lino, porque ele pediu apoio pediu apoio da torcida a jogadores que foram caros, que estão com uma etiqueta ali com valor caro, mas que não estão desempenhando muito bem, e ele gostaria do apoio da torcida para resgatar o bom futebol desses jogadores. sim. Então eu entendi que o Samuel Lino será titular desse duelo aí. E agora, um mesinho até a final da Libertadores. Então, Palmeiras e Flamengo 100% focados nessa brigaiada aí do Brasileirão, Pedrosa. Sim, e assim, eu tava dando uma olhada nos jogos do Flamengo e jogos do Palmeiras também. O Flamengo tem uma tabela mais fácil do que a do Palmeiras, principalmente porque o Flamengo enfrenta o Sport 2 vezes. O Flamengo pega o lanterna do campeonato, o saco de pancadas, com todo respeito ao Sport, e não pode nem pensar em não conseguir 6 pontos, enquanto o Palmeiras pega o Santos 2 vezes. E aí, beleza, o Santos tá num momento ruim, a gente sabe disso, mas é um clássico. É muito mais difícil do que o Flamengo pegando o Sport. De forma geral, acho que tirando esses 4 confrontos que eu citei aqui, tá muito equilibrado. O Palmeiras pega o Fluminense ainda, o Flamengo pega o Fluminense ainda, só que é no Maracanã. Então você tem mais um jogo em casa. O Palmeiras, se eu não me engano, ele tem 3 jogos no Allianz e o Flamengo tem 4 ou 5 jogos dentro do Maracanã. Eu posso trazer os jogos Pode, do Flamengo? pode. São 6 jogos até a grande final da Libertadores. Flamengo e Sport, aí São Paulo e Flamengo, que vai ser na Vila Belmiro, não vai ser no Morumbi. Flamengo e Santos, Sport e Flamengo, que será na Arena Pernambuco. Fluminense e Flamengo, que o Pedrosa mencionou, e aí Flamengo e Bragantino, e depois tem a final contra o Palmeiras. É uma sequência bem... Mas a gente mostrou aqui aquele dia, né? O Palmeiras, eu acho que pega o Mirassol, não é isso? Pega o Mirassol. Pega o Mirassol, pega o Santos 2 vezes. E Ai, eu aí não vai lembro. pegar. Mas a gente mostrou até aqui um dia, a gente mostrou a tabela. E aí, agora... olha, começar a torcer contra você, hein? Contra mim? Nação rubro-negra, amigas e amigos abençoadas e abençoados. Eu tô chegando com tudo na tarde dessa sexta-feira. Tô chegando com muitas informações do nosso Flamengo que enfrentará o Palmeiras na final da Libertadores. Então, assim, eu tô na expectativa muito boa de que o Flamengo possa jogar muita bola, né? O Pedro aí terá praticamente um mês para se recuperar. Então, alô, Pedro, o Flamengo vai precisar de você. O Flamengo sabe jogar contra o Palmeiras, mas tem que ter o Pedro dentro de campo, para ele fazer a parede, para ele dar opções tanto para o ponto esquerda, tanto para o ponta direita. Então, assim, será um jogador fundamental se o Flamengo quiser ganhar essa tão sonhada, né, Libertadores. Eu estou na expectativa muito boa de que o Mengão atropele o Palmeiras. Não será um jogo fácil, mas eu confio no Flamengo. Tenho certeza que esses jogadores aí vão dar tudo de si para voltar para o Rio de Janeiro tetracampeão da Libertadores. Será o primeiro brasileiro a ser campeão, a ser tetracampeão, né, da Libertadores. Então, assim, vamos para cima com tudo. Mas agora o Flamengo está se preparando, né, para jogar no Campeonato Brasileiro. Inclusive, a CBF quer trazer a final da Libertadores aqui para o Brasil. Uma coisa que eu acho justo. Gente, o torcedor vai pagar um dinheirão, sabe? É passagem de avião, sabe? Uns vai de ônibus. A gente viu o que acabou de acontecer com o ônibus do Flamengo. Então, assim, para que nada disso aconteça, deixa no Brasil, que é muito mais fácil. Vai ser muito mais fácil. A logística será muito mais fácil. Então é isso que a CBF está tentando, né? Está tentando fazer, está tentando trazer, né, esse tão sonhado jogo da final da Libertadores, dois maiores times, né, do Brasil na atualidade. Então, assim, eu aprovo e aprovo muito. Vocês concordam? O que vocês acham? Quero ver a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa,
Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus!